Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL, capítulo 11, Intervenção dos Demônios nas Manifestações Modernas. Os fenômenos espíritas modernos têm atraído a atenção para fatos análogos que ocorreram ao longo de todas as épocas, nunca tendo sido os registros históricos mais investigados com relação ao assunto do que nesses últimos tempos. Da similitude dos efeitos, inferiu-se a unicidade da causa, como acontece com todos os fatos extraordinários cuja origem é desconhecida, a ignorância enxergou neles uma causa sobrenatural, e a superstição a amplificou, acrescentando-lhes crendices absurdas. Daí o grande número de lendas, que, em sua maioria, são uma mistura de um pouco de verdade e muita fantasia. Por terem predominado por tanto tempo, as doutrinas sobre o demônio exageraram de tal forma o poder deste último que levaram, por assim dizer, ao esquecimento de Deus. Por isso é que se atribuiu ao demônio tudo o que parecesse estar acima da capacidade humana. Por toda parte surgia o dedo de Satanás. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, principalmente todas aquelas que poderiam tirar o homem da ignorância, ampliando seu círculo de ideias, foram várias vezes consideradas obras diabólicas. Os fenômenos espíritas dos dias atuais, mais numerosos e bem observados, sobretudo com o apoio da razão e dos dados científicos, confirmaram de fato a intervenção de inteligências ocultas, mas que agem sempre dentro dos limites das leis naturais, revelando por sua ação uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, assim, sem saber de que ordem são tais inteligências. Enquanto não havia acerca do mundo espiritual, senão noções vagas e dogmáticas, os equívocos eram possíveis. Hoje, porém, que observações rigorosas e estudos experimentais trouxeram esclarecimento sobre a natureza, origem e destino dos espíritos, assim como sobre o seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se explica através dos fatos. Sabe-se agora que essas inteligências são as almas dos que viveram na Terra. Nota 143. Coerente com o cenário cultural do seu tempo, Allan Kardec aplicou os métodos e os estudos dos fatos do espírito humano segundo a psicologia experimental espiritualista e as ciências filosóficas vigentes desde 1830 em universidades e liceus da França. O ser humano era considerado pela psicologia da época como alma encarnada, expressão de Maine de Brain, e o espiritismo demonstra-o, enquanto espírito, como alma desencarnada. Veja mais sobre o tema na obra Tratado de Filosofia Elementar, volumes 1 e 2, por Paul Janet. Nota do editor. Continuando, sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, mas que apenas constituem diversos graus de adiantamento, conforme a posição que ocupam em virtude do seu desenvolvimento intelectual e moral. Os espíritos que se manifestam apresentam características muito discrepantes, o que não os impede de terem saído da grande família humana, assim como o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Sobre os demônios, assim como sobre muitas outras questões, a Igreja mantém suas velhas crenças, dizendo: temos princípios que não se modificam há 18 séculos porque são imutáveis. Seu erro é precisamente
o de não levar em conta o progresso das ideias e de considerar Deus muito pouco sábio, a ponto de não promover a sua revelação de maneira proporcional ao desenvolvimento da inteligência, utilizando-se da mesma linguagem com os homens primitivos e com os homens adiantados. Se, a despeito do avanço da humanidade, persiste a religião em apegar-se aos velhos desacertos, tanto em matéria espiritual quanto nas questões científicas, cedo ou tarde ela será devastada pela incredulidade. Eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. Nota 144. As citações desse capítulo foram extraídas da mesma carta pastoral citada no capítulo anterior, constituindo sua continuação e dispondo da mesma autoridade. Nota do autor. Continuando, segue a explicação da Igreja. Em suas intervenções exteriores, os demônios também procuram dissimular sua presença, de modo a afastar suspeitas. Sempre ardilosos e pérfidos, atraem o homem para suas armadilhas, antes de impor-lhes os grilhões da opressão e da servidão. Aqui despertam-lhe a curiosidade para fenômenos e jogos pueris, ali suscitam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se surge o sobrenatural e seu poder os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitando a confiança e estimulando a familiaridade. Ora, apresentam-se como divindades e gênios benfazejos, ora apropriam-se dos nomes e mesmo das características de mortos cuja lembrança perdura entre os vivos. Graças à fraude dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, proclamam dogmas que são aceitos, adicionam algumas verdades às mentiras, disseminando o erro sob todas as formas. E é aqui que aparecem as pretensas revelações de além-túmulo. Para chegar a esse resultado é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Assim é que a pitoniza profetiza em seu delírio e que o ignorante, em misterioso sono, torna-se repentinamente um doutor da ciência. Enganar-se e perverter. Tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes de tais práticas e atos bizarros e ridículos, em sua maioria, não podendo proceder de sua virtude intrínseca nem da ordem estabelecida por Deus, só se pode esperá-los do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias através dos procedimentos aparentemente inofensivos do magnetismo e do órgão inteligente das mesas falantes. Por meio desses trabalhos da magia moderna, vemos reproduzir-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as mágicas que ilustram os tempos dos ídolos e os antros das síbilas. Como outrora, ordena-se a madeira e esta obedece. Interroga, responde ela com todas as línguas e sobre todas as questões. Encontramo-nos em presença de seres invisíveis que usurpam os nomes dos mortos e cujas pretensas revelações são marcadas pela contradição e pela mentira. Formas leves e sem consistência aparecem repentinamente, mostrando-se dotadas de uma força sobre-humana. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam aos caprichos da curiosidade vã. As almas dos mortos, cuja vocação é proibida por Deus, permanecem
no lugar que lhes designam a sua justiça, não podendo, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. Os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herético e do ímpio, assim como ao do crente, ao chamado do crime, como a da inocência, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os prepostos do erro e do inferno. Apesar dos cuidados que tomam, escondendo-se sob os mais veneráveis nomes, traem-se tanto pelo vazio das suas doutrinas, quanto pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Empenham-se para apegar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de subtrair às leis sua verdadeira sanção, abrindo todas as portas do vício. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômoda para o outro, para o uso do socialismo e de todos aqueles a quem incomoda a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século preparou-lhes os caminhos que as sociedades cristãs, através do retorno sincero à fé católica, possam escapar do perigo dessa nova e assustadora invasão. Toda essa teoria baseia-se no princípio de que os anjos e os demônios são seres distintos das almas dos homens, e que estas são o produto de uma criação especial, até mesmo inferior aos demônios em inteligência, em conhecimentos e em faculdades de todos os tipos. A teoria conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus, tanto nas antigas quanto nas manifestações modernas atribuídas aos espíritos dos mortos. A possibilidade de as almas se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui. Mas admitamos, por hipótese, a distinção acima, supondo que somente os seres de natureza angélica pudessem se manifestar sem que o possam fazer as almas humanas, e vejamos se é racional conceder esse privilégio aos demônios, se essa última opinião concorda com os fatos e se ela não é contestada pela própria doutrina relativa à natureza e às atribuições dos anjos. Das três categorias de anjos, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo e a terceira está encarregada da terra, encontrando-se nesta última os anjos guardiães, encarregados da proteção de cada indivíduo. Somente uma parte dos anjos desta última categoria participou da revolta e foi transformada nos demônios. Se Deus permitiu-lhes induzir o homem à perdição através de todos os tipos de sugestões e de manifestação visível, por que ele, que é soberanamente justo e bom, teria concedido a eles o imenso poder de que dispõem e a liberdade de que fazem uso tão nocivo, sem tampouco permitir aos anjos bons que eles fizessem contraposição através de manifestações correspondentes dirigidas ao bem? Admitamos que Deus tenha dado igual poder aos bons e aos maus, o que já seria um favor exorbitante em benefício destes últimos. O homem seria, ao menos, livre para escolher, mas dar aos demônios o monopólio da tentação, com a capacidade de simular o bem a ponto de conseguir enganar, seduzindo assim com mais efetividade, seria preparar uma verdadeira cilada para a fraqueza dos homens sem e sua inexperiência e a sua boa-fé. Dizemos mais, seria como se Deus abusasse da confiança que se lhe deposita. A razão se recusa a admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. Outorgam-se aos demônios as faculdades transcendentes
Eles nada perderam de sua natureza angélica. Possuem o saber, a perspicácia, a previdência e a clarividência dos anjos, além da astúcia, sagacidade e manha no mais alto grau. Seu objetivo é desviar o homem do bem e, sobretudo, afastá-lo de Deus, arrastando-o ao inferno, do qual são provedores e aliciadores. Compreende-se que os demônios se dirijam àquele que está na estrada da virtude, fora de alcance, portanto, se este se mantiver no bom caminho. Compreende-se que usem da sedução e da simulação do bem para atraí-lo às suas fieiras. O que é incompreensível, no entanto, é que eles se dirijam àqueles que já lhes pertencem, de corpo e alma, para reconduzi-lo a Deus e ao bem. Ora, quem está mais nas garras dos anjos demoníacos do que aquele que blasfema contra Deus, que o renega mergulhando no vício e na desordem das paixões? Já não estará este último no caminho do inferno? Como explicar que o demônio, já exitoso na captura de sua presa, a exorte a orar a Deus, a submeter-se à sua vontade e renunciar ao mal? Que ainda enalteça os olhos de sua vítima, a aventura da vida dos espíritos bons, descrevendo-lhes a apavorante posição dos maus. Acaso já se viu um comerciante tecer para seus clientes elogios à mercadoria de seu vizinho em prejuízo da sua, incentivando-os a comprar do concorrente? Ou então o encarregado do alistamento militar depreciar a vida na caserna enquanto louva a tranquilidade da vida doméstica? Dizer aos recrutas que terão uma vida de fadiga e privação e que, caso escapem da morte quase certa, terão, no mínimo, braços e pernas decepados? É este, no entanto, o papel de parvo que se atribui ao demônio, pois é fato notório que, por conta das instruções emanadas do mundo invisível, vêem-se diariamente incrédulos e ateus reconduzidos a Deus e orando com fervor, algo que jamais haviam feito, ou ainda as vítimas dos vícios trabalhando com afinco para se melhorarem. Imaginar que isso seja o resultado das artimanhas do demônio é fazer dele um completo tolo. Ora, como não se trata aqui de uma suposição, mas do resultado da experiência, e como contra um fato não há argumentação possível, é preciso concluir que o demônio é essencialmente um desastrado de primeira linha, que não é nem tão astucioso ou maligno como se imagina, e por conseguinte nem tão temível quanto se afirma, já que trabalha contra os seus próprios interesses, ou ainda que nem todas as manifestações provêm dele. Afirma-se ainda que, no âmbito das manifestações, os demônios trabalham disseminando o erro por todas as formas, sob todas as formas, e que para chegar a esse resultado é que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, o santuário dos ídolos, o pé da mesa e a mão da criança convertem-se em oráculos. Assim sendo, seria preciso questionar o valor das seguintes palavras do Evangelho: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei meu espírito sobre meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Não temos aí a predição da mediunidade concedida a todos, mesmo às crianças, que se realiza em nossos dias? Teriam os apóstolos anatematizado essa faculdade? Ao contrário, proclamaram-na como uma graça de Deus e não como uma obra do demônio. Terão os teólogos de hoje maior autoridade sobre a questão do que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento de tais palavras? Alegra-se mais além, alega-se mais além que, por meio desses trabalhos da magia moderna,
Vemos reproduzir-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e as mágicas que ilustraram os tempos dos ídolos e os antros das síbilas, onde se encontram os trabalhos de magia nas evocações espíritas. Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais ações, mas elas são hoje ridículas. Ninguém mais crê nelas. E o Espiritismo as condena. Quando floresceu a magia, tinha-se apenas uma ideia muito imperfeita da natureza dos espíritos, que eram vistos como seres dotados de um poder sobre-humano. Ninguém os evocava, senão para deles obter os favores da sorte e da fortuna, a descoberta de tesouros, a revelação do futuro ou a formulação de poções, ainda que à custa da própria alma. Presumia-se que a magia, por intermédio de seus símbolos, fórmulas e práticas cabalísticas, pudesse fornecer pretensos segredos para a realização de prodígios e constranger os espíritos a se submeterem às ordens dos homens, satisfazendo-lhes os desejos. Sabemos hoje que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, evocando-se apenas para receber os conselhos dos bons, para corrigir os imperfeitos e continuar as relações com os seres que nos são caros. Vejamos o que diz o Espiritismo a esse respeito. Não há meio algum de obrigardes um espírito a atender a uma evocação contra a sua vontade, se for ele do ponto de vista moral igual ou superior a vós, porquanto não tereis nenhuma autoridade sobre ele. Se for inferior, podereis fazê-lo, se for para o seu bem, porque então outros espíritos virão em vosso auxílio. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Quando desejamos tratar com espíritos sérios, a mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos ficamos a evocar os espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identificamos-nos com os bons espíritos e os predispomos a vir. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de repelir os espíritos, porquanto a matéria nenhuma ação exerce sobre eles. Jamais um bom espírito recomenda tais absurdos. O poder dos talismãs existe apenas na imaginação de pessoas crédulas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há fórmulas sacramentais para a evocação dos espíritos. Quem ousa indicar tais fórmulas pode ser veementemente taxado de charlatanismo, uma vez que a forma nenhum valor tem para os espíritos. Todavia, deve-se fazer a evocação sempre em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, capítulo 17. Os espíritos que estipulam lugares lúgubres e horas inconvenientes para encontros são espíritos que se divertem às custas do que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se consegue absolutamente nada com tal mistificação. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há dias ou horas particularmente mais propícios a evocações, sendo essa questão completamente indiferente aos espíritos, assim como tudo que é material. Crer em tal influência seria uma superstição. Os momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Em outras palavras,
em que seu corpo e seu espírito encontram-se mais calmos. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A crítica mal-intencionada tem se comprazido em descrever as comunicações espíritas como sendo cercadas das práticas caricatas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecimento de causa procurassem estudar o assunto sobre o qual pretendem emitir opinião, haveriam de se poupar de elucubrações e de alegações que servem apenas para testar sua ignorância e sua má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diríamos que não há dia, hora ou lugar mais particularmente favorável para a comunicação com os espíritos, e para evocá-los não são necessárias fórmulas, palavras sacramentais ou cabalísticas, e não se requer nenhum tipo de preparo ou iniciação, que é inútil o emprego de qualquer sinal ou objeto material para atraí-los ou repeli-los, sendo o pensamento suficiente para tanto. E, finalmente, que os médiuns recebem suas comunicações sem sair do seu estado normal, tão simples e naturalmente como se fossem as comunicações ditadas por uma pessoa viva. Somente o charlatanismo poderia propor ritos excêntricos e incluir acessórios ridículos. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 49. Em princípio, o futuro deve permanecer oculto ao homem, sendo apenas em casos raros e excepcionais que Deus permite-lhe a revelação. Se conhecesse o futuro, o homem negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, pois seria, então, dominado pela ideia de que se uma coisa deve acontecer, não há por que se ocupar dela, ou então trataria de obstá-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo daquelas a que se desejaria opor. Deus permite a revelação do futuro quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de algum evento, em vez de impedi-lo, induzido a uma ação diversa de que se promoveria sem tal conhecimento. O Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 10. É possível que um espírito preveja questões que julgue útil revelar ou de cuja revelação esteja encarregado. Há, porém, razão maior para que se desconfie da possibilidade de se tratar de um espírito impostor que se divirta em fazer falsas predições. Somente o conjunto das circunstâncias é que nos pode fazer apreciar o grau de confiança que merecem tais previsões. O Livro dos Médiuns, capítulo 26, nota 145. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida por Kardec, como em centenas de centros associados, a evocação dos espíritos foi instrumento de pesquisa, sendo a Universidade do Ensino dos Espíritos Superiores e o exame da razão as garantias de confiabilidade dos conceitos fundamentais. Todavia, quando grupos recebem revelações exclusivas advindas de um só espírito ou médium deles, a maior probabilidade é a da impostura dos falsos profetas. Os espíritos não nos podem guiar nas pesquisas científicas e descobertas. A ciência é obra do talento, adquirida somente pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o homem avança em seu caminho. Mérito teríamos se para qualquer coisa saber tivéssemos apenas que interrogar os espíritos. A esse preço, todo tolo poderia tornar-se um sábio. O mesmo se dá com as intervenções e as descobertas da indústria. Há ainda outra consideração a ser feita. Cada coisa deve vir a seu tempo e apenas quando as ideias estão maduras para a sua chegada,
Se tivesse o homem tal poder, subverteria a ordem de tudo, fazendo crescer os frutos antes da estação. Deus disse ao homem: tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição em que se encontra o homem no mundo, precisando progredir em tudo pelo esforço do trabalho. Fossem-lhe dadas as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência. Seria como um estudante cujas tarefas fossem feitas por outro. Nota 146. Segundo esse princípio, é importante distinguir, nas obras de Allan Kardec, o que são ensinamentos dos espíritos e o que representa conceitos e paradigmas da ciência de seu tempo. Por exemplo, o conceito de fluidos especiais, calórico, fluidos elétricos, magnético e luminoso, atualmente ultrapassados, não pertence ao espiritismo, mas ao paradigma científico aceito pela comunidade científica do século XIX. Não cabia aos espíritos censurar ou corrigir os conceitos aceitos pela comunidade científica, pois essa tarefa cabe ao homem, mas ensinar o possível sobre o espiritismo dentro dos limites da época. Por isso, a doutrina espírita acompanhava o avanço da ciência, podendo novos conceitos surgir em novos tempos, conforme a iniciativa dos espíritos superiores. Nota do editor. Continuando. Quando chega o momento de uma descoberta, os espíritos encarregados de conduzir o seu desenvolvimento procuram aquele capaz de levá-la a bom termo, inspirando-lhe as ideias necessárias, mas de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porquanto é preciso que ele elabore essas ideias e as ponha em prática. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam que cada homem fique em seu próprio meio, daquele capaz apenas de amanhar a terra, não fazer não fazerem depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade quem seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade, pela ambição, pela via que não corresponde ao objetivo do Espiritismo, o que vos conduziria às mais ridículas mistificações. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. Os espíritos não concorrem para a descoberta de tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam com tais coisas, mas os espíritos zombeteiros indicam muitas vezes tesouros que não existem, ou podem apontá-los num lugar quando se acham no lugar oposto. Tem isso sua utilidade. Mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, este se encontrará naturalmente. De outro modo, não. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. O Espiritismo, ao nos esclarecer acerca das propriedades dos fluidos, nota 147. Trata-se aqui dos fluidos perispirituais ou matéria do mundo espiritual, conceito revelado pela doutrina ou teoria espírita. O perispírito é constituído desta matéria, tendo como foco o espírito em si, formando um campo à sua volta mais sublimado e amplo conforme a evolução espiritual de cada ser. Nota do editor. Continuando. Que são agente e meio de ação do mundo invisível, representando uma das forças ou potências da natureza, nos dá a chave de inumeráveis coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, coisas que passaram por prodígios nos tempos antigos. Assim como o magnetismo revela-nos o espiritismo uma lei que, se não desconhecida, é pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, enquanto se lhes conhecessem os defeitos,
vistos que esses se produziram desde sempre. Desconhecia-se a lei a reger tais efeitos, lei cuja ignorância engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e passam os fenômenos à ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazer que sua mesa gire ou que os mortos escrevam, não opera um milagre maior do que o médico que restabelece a saúde ao moribundo ou do cientista que provoca uma descarga elétrica. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria um ignorante ou um ignorante do assunto ou um enganador. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 2. Certas pessoas fazem uma ideia muito equivocada das evocações. Há as que acreditam que as evocações consistem em fazer que os mortos voltem do túmulo com seus acessórios macabros. Somente nos romances, nos contos fantásticos de almas de outro mundo ou no teatro é que se veem os mortos sair de seus sepulcros, paramentados em mortalhas e a estalar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagre, tampouco fez este mais que outros, porquanto jamais fez um corpo morto reviver. Quando baixa o corpo, a sepultura é em definitivo. Entretanto, o ser espiritual, fluido e inteligente, não foi aí posto junto a seu invólucro grosseiro, mas separou-se dele no momento da morte. Uma vez ocorrida essa separação, nada mais tem o ser espiritual em comum com o corpo. O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 48. Alongamo-nos nessas citações para demonstrar que os princípios do Espiritismo não guardam nenhuma relação com os da magia, não deixando dúvida alguma a esse respeito. Assim sendo, nada de espíritos à disposição dos homens, nada de meios para os constranger, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou esquemas de enriquecimento, nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações nem de aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só desaprova essas coisas, como demonstra a impossibilidade e a ineficácia delas. Não há, pois, nenhuma analogia entre os propósitos e os métodos da magia e os do Espiritismo. Querer equipará-los só pode derivar da ignorância ou da má-fé. Sendo assim, como os princípios do Espiritismo nada têm de secretos, como são formulados em termos claros e inequívocos, tal erro não poderia jamais prevalecer. Quanto aos casos de cura, reconhecidos como verdadeiros na pastoral supracitada, não é um exemplo bem escolhido para afastar as pessoas das relações com os espíritos. As curas representam um dos benefícios que mais a fundo tocam a todos os que as podem apreciar. Poucas pessoas estão dispostas a renunciar a essas pelo simples receio de serem curadas pelo diabo, sobretudo após haverem esgotado todos outros recursos. Pelo contrário, mais de uma dirá que, se o diabo a curou, pratica de fato uma boa ação. Objeta ainda a carta pastoral citada. Quais são os agentes secretos desses fenômenos, os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam aos caprichos da curiosidade vã. Os fenômenos a que alude aqui são os das manifestações visíveis dos espíritos. Entre estas, há evidentemente manifestações que seriam pouco dignas de espíritos superiores. E ainda assim, se substituirmos a palavra anjos por espíritos puros ou espíritos superiores, teremos exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não poderiam
ser consideradas indignas numerosas comunicações inteligentes dadas por meio da escrita, pela palavra falada, pela audição e outros meios, que são tão dignas dos bons espíritos quanto o seriam dos homens mais eminentes da terra. O mesmo vale para as aparições, curas e uma infinidade de outros fatos mencionados em profusão pelos livros sagrados, como sendo obra dos anjos e santos. Então, se os anjos e os santos produziam outrora fenômenos semelhantes, por que não os produziriam hoje? Porque os mesmos fatos hoje seriam obras do demônio quando realizados por umas, mas milagres sagrados quando feitos por outros. O autor da Pastoral incorre em erro quando alega que tais fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, esses fenômenos são hoje perfeitamente explicáveis e, por essa razão, não são mais encarados como maravilhosos e sobrenaturais. E ainda que não fossem explicáveis, seria tão lógico atribuí-los ao diabo, quanto lógico seria honrar a este último com a autoria de todos os fenômenos naturais que não se puderam compreender antigamente. Por papéis indignos, devemos entender as ações excêntricas e aquelas que visam o mal. Mas não podemos assim qualificar a ação dos espíritos que promovem o bem, encaminhando os homens para Deus e para a virtude. Ora, o Espiritismo diz precisamente que os papéis indignos não cabem aos espíritos superiores, como provam os seguintes preceitos. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Ressuma sabedoria, bondade, modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Entre os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, a vacuidade das ideias é quase sempre compensada pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à moral, à moral sã, todo conselho ridículo, todas as expressões grosseiras, triviais ou simplesmente frívolas, enfim, quaisquer indício de malevolência, presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte intelectual é limitado e sua perspicácia é restrita. Tem das coisas apenas uma ideia frequentemente falsa e incompleta, sofrendo, além disso, a influência dos preconceitos terrestres que tomam, por vezes, como verdades. Por essa razão, são incapazes de resolver determinadas questões. Podem nos induzir a erro voluntária ou involuntariamente. Em relação aos assuntos que eles mesmos não compreendem. Os espíritos inferiores não são todos essencialmente maus. Nota 148. Entre os espíritos inferiores estão aqueles em progresso, desde sua primeira encarnação, quando iniciaram em condição de simplicidade e ignorância. As faltas cometidas, enquanto atos contrários à lei de Deus, presentes na consciência, causam sensação de infelicidade, permitindo o aprendizado do bom caminho. Assim, por erro e acerto, tem início o progresso. Todavia, quando a falta torna-se hábito, torna-se propriamente de uma imperfeição, originando o mal, que será temporário até que ocorram o arrependimento, a expiação e a reparação. Nota do editor. Continuando. Aos ignorantes e levianos,
Outros são travessos, espirituosos e brincalhões, utilizando-se do gracejo fino e mordaz. Além disso, encontram-se no mundo dos espíritos como na Terra todos os tipos de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Os espíritos superiores ocupam-se somente de comunicações inteligentes com vista à nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são mais particularmente atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados espíritos batedores, da mesma forma como entre nós as proezas que requerem grande força ou habilidade são apropriadas aos saltimbancos e não aos acadêmicos. Seria absurdo supor que um espírito, por pouco elevado que seja, compraza-se em se exibir. O que é Espiritismo, capítulo 2, números 37 a 40 e 60. Vide também o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, Diferentes Ordens de Espíritos, Escala Espiritual. E o Livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 24, Identidade dos Espíritos, item, distinção entre os bons e maus espíritos. Qual homem de boa fé poderia ver nesses preceitos um papel indigno atribuído aos espíritos elevados? Enquanto a doutrina da Igreja atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, o Espiritismo não só não equipara todos os espíritos, como constata através da observação dos fatos, que os espíritos inferiores são ignorantes, em maior ou menor grau, tendo seu horizonte intelectual limitado e sua perspicácia restrita, que fazem uma ideia muitas vezes falsa e incompleta das coisas, sendo incapazes de resolver certas questões, o que os impossibilita de fazer tudo o que se atribui aos demônios. Mais adiante, a carta pastoral argumenta que as almas dos mortos, cuja evocação é proibida por Deus, permanecem no lugar que lhes designa a sua justiça, não podendo, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo também diz que as almas dos mortos não podem manifestar-se sem a permissão de Deus, mas é ainda bem mais rigoroso, porquanto estabelece que nenhum espírito bom ou mau pode vir sem essa permissão, enquanto a Igreja atribui aos demônios o poder de dela prescindir. O Espiritismo vai mais longe ainda ao afirmar que os espíritos, mesmo com tal permissão, quando atendem ao chamado dos vivos, não se põem à mercê desses. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a fazê-lo. Ele obedece à vontade de Deus, isto é, à lei geral que rege o universo. Julga se será útil a sua manifestação, exercendo assim o seu livre-arbítrio. Um espírito superior vem sempre quando é chamado com um objetivo útil, não se recusando a responder senão a pessoas pouco sérias, ou que tratam a questão como uma brincadeira. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. O espírito evocado pode negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido, perfeitamente, se assim não fosse, onde estaria o seu livre-arbítrio? Pensais que todos os seres do universo estejam às vossas ordens, e vós mesmos considerai-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam vossos nomes? Quando digo que o espírito pode negar-se, refiro-me ao pedido do evocador, porquanto um espírito inferior pode ser constrangido por um espírito superior a vir. O Livro dos Médiuns, capítulo 25. Os espíritas estão de tal modo convencidos de que não têm poder direto nenhum sobre os espíritos e de que deles nada podem obter sem a permissão de Deus, que ao evocar um espírito qualquer dizendo: rogo a Deus Todo-Poderoso que permita a um bom espírito vir comunicar-se comigo, rogo também
ao meu anjo guardião que me assista e de mim afaste os maus espíritos. Ou então, quando se trata de evocar um espírito específico, rogamos a Deus Todo-Poderoso que permita ao espírito tal vir comunicar-se conosco. O Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 203. Porquanto, quando um espírito atende ao chamado que lhe é feito, é com a permissão de Deus. Se, ao pedirmos a Deus que permita um bom espírito responder ao nosso chamado, e segundo a Igreja, não se pode obter senão a vinda de maus espíritos, é Deus quem os envia. Em outras palavras, ele oferece o mal quando se lhe pede o bem. Tal doutrina seria a negação das palavras do Cristo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. As acusações da Igreja contra a prática das evocações não atingem, portanto, o Espiritismo, mas dirigem-se principalmente às práticas da magia, com a qual o Espiritismo nada tem em comum, uma vez que este condena em tais práticas o que a própria Igreja condena. Tampouco faz o Espiritismo que os bons espíritos desempenhem um papel indigno deles, estabelecendo, por fim, que nada se pede ou se pode obter sem a permissão de Deus. Certamente pode haver quem abuse das evocações, quem faça delas um divertimento, quem se desvie de sua finalidade providencial para atender a interesses pessoais, ou quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. Mas o espiritismo sério se condena, assim como a verdadeira religião condena os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Não é, portanto, nem lógico nem justo imputar ao espiritismo em geral sejam os abusos que este condena, sejam os erros daqueles que não o compreendem. Antes de formular uma acusação, é preciso ver se ela é justa. Diremos então, a censura da Igreja recai sobre os charlatães, os exploradores, as práticas de magia e feitiçaria. Nisso, ela tem razão. Quando a crítica do religioso ou do cético censura os abusos e condena o charlatanismo, nada mais faz do que realçar a pureza da doutrina correta, dessa forma auxiliando-a a eliminar os traços indesejáveis, facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica é confundir o bem e o mal por ignorância, na maior parte das vezes, mas por má fé em alguns casos. A distinção que ela não faz, no entanto, outros a fazem. Seja como for, essa censura com a qual todo espírita sincero se alinha, quando aplicada ao mal, não prejudica a doutrina espírita. Alega ainda a carta pastoral que os seres misteriosos que atendem ao primeiro chamado do herético e do ímpio, assim como ao do crente, ao chamado do crime, como ao da inocência, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas os prepostos do erro e do inferno. Assim, Deus não permite que bons espíritos venham afastar do erro o herético, o ímpio, o criminoso, salvando-o da perdição eterna. Envia-lhes apenas os prepostos do inferno para afundá-los ainda mais no lamaçal. E ainda pior,
Não envio ao inocente senão seres perversos para seduzi-lo. Não se encontraria, então, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, nenhum ser piedoso bastante para vir em socorro dessas almas perdidas? Para que, então, as qualidades brilhantes de que são dotados se apenas servem à satisfação individual? Serão eles realmente bons quando, cercados pelas delícias da contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem que tentem desviá-las dele? Não seria essa a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em profusão, permite impiedosamente que o pobre morra de fome à sua porta? Não seria isso o egoísmo transformado em virtude e colocado aos pés do Pai Eterno? Admirai-vos de que os bons espíritos socorram o herético e o ímpio, porquanto esquecestes essa parábola do Cristo, não é o homem são que precisa de médico. Não enxergais as coisas de um ponto mais elevado que os fariseus daquela época? E vós mesmos, será que vos recusaríeis a ir até o descrente mostrar-lhe o bom caminho, se esse vos chamastes? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis vós mesmos, vão até o ímpio para dar-lhe bons conselhos, em vez de condenar as comunicações de além-túmulo. Abençoai os caminhos do Senhor, admirando-lhe a bondade e o poder infinitos. Alegram que os anjos da guarda existem. No entanto, quando esses mesmos anjos guardiões não conseguem se fazer ouvir através da voz misericordiosa da consciência ou da inspiração, porque não empregariam meios de ação mais diretos e mais materiais, de modo a impressionar os sentidos, uma vez que tais meios existem? Deus colocaria tais meios, portanto, meios que são obra sua, já que tudo provém de Deus e nada acontece sem a sua permissão, apenas à disposição dos maus espíritos, enquanto proíbe os bons de deles se servir. Daí seria preciso concluir que Deus dá aos demônios mais poderes para corromper o homem do que dá aos anjos guardiões para salvá-lo. Pois bem, o que os anjos da guarda não podem fazer, segundo a Igreja, os demônios o fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus aqueles que o renegam e ao bem os que estão mergulhados no mal. Oferecem-nos o inusitado espetáculo de milhões de homens que passam a crer em Deus através da intercessão diabólica, conquanto tem a Igreja sido incapaz de convertê-los. Quantos homens que nunca oraram, oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos orgulhosos, egoístas e depravados não vimos tornar-se humildes, caridosos e mais castos? E dizer que tudo isso é a obra dos demônios. Se assim for, é preciso convir que o demônio prestou a todos esses um grande favor, assistindo-os melhor que os anjos. É preciso ter uma opinião muito desfavorável do discernimento dos homens de hoje para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma religião que faça de semelhante doutrina sua pedra angular, que se declare minada em sua base, se lhe tirarmos seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. Terá Deus, ao enviar seu Cristo para a salvação da humanidade, como se afirma, provado seu amor por suas criaturas, para depois deixá-la sem proteção? Sem dúvida alguma, Cristo é o divino, o Messias, enviado para ensinar a verdade aos homens, mostrando-lhes o bom caminho. Mas sejam contados, e isso somente após a sua vinda, quantos puderam ouvir a verdade de sua palavra, quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la, e finalmente, entre aqueles que a conhecem, quantos a põem em prática? Porque Deus, em seu desvelo pela salvação de seus filhos,
Não lhes envia outros mensageiros que chegassem a todos os cantos da terra, penetrando os mais humildes redutos, entre grandes e pequenos, entre sábios e ignorantes, entre incrédulos e crentes, para ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, tornando-a compreensível aos que não a compreendem, suprindo dessa forma, através do ensinamento direto e múltiplo, as limitações na propagação do Evangelho e acelerando assim o advento do reino de Deus. E quanto esses mensageiros, a exemplo de Jesus, chegam em falanges incontáveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos e consolando os aflitos, vós os repelis e repudiais o bem que fazem, alegando tratar-se de demônios. Tal era igualmente, a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque eles também diziam que faziam o bem pelo poder do diabo. Que lhe respondeu Jesus? Reconhecereis a árvore pelo seu fruto. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Mas para os fariseus, os frutos produzidos por Jesus eram maus, porque ele vinha acabar com os abusos, proclamando a liberdade para lhes arruinar a autoridade. Se ele tivesse vindo incessar-lhes o orgulho, aprovando-lhes as prevaricações e sustentando-lhes o poder, teria sido aos olhos dele o Messias esperado pelos judeus. Mas Jesus era só pobre e fraco, fazendo-no perecer, acreditando assim extinguir sua palavra. Mas esta sobreviveu-lhe, porque era divina. Propagou-se, entretanto, com lentidão, de modo que, passados 18 séculos, apenas a 10ª parte da humanidade a conhece, para não falar dos numerosos cismas que eclodiram no seio dos seus próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou seus espíritos para confirmar, completar e colocar a palavra de Deus ao alcance de todos, difundindo-a toda a terra. Mas os espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz seria limitada. São inumeráveis, vão a toda parte, sem que se possa detê-los. Eis porque seu ensino se espalha com a rapidez de um raio, e falam ao coração e à razão. Eis porque os mais humildes o entenderam. Não é indigno dos mensageiros celestes, argumentam por fim alguns, transmitir suas instruções por meio tão vulgar quanto a das mesas falantes? Não seria ultrajá-los supor que se divirtam com frivolidades, deixando sua morada de luz para se colocar à disposição do primeiro que vem? Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo? Onde está dito, aliás, que o Espiritismo atribui práticas banais aos espíritos superiores? Afirma o contrário, que as coisas vulgares são o produto de espíritos vulgares. Tais coisas, entretanto, por conta de sua própria vulgaridade, serviram não somente para impressionar as imaginações, mas também para provar a existência do mundo espiritual, mostrando-o bem diverso do que o figurávamos. Era o começo simples, como tudo o que principia, mas nem por despontar de uma pequena semente deixa a árvore de estender ao longe a sua copa. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que haveria de abalar o mundo? Sim, Cristo é o Messias divino. Sim, sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre essa palavra será inabalável. Contanto que siga e pratique seus ensinamentos sublimes e que não faça do Deus justo e bom, que Jesus nos mostrou, um Deus parcial, vingativo e sem piedade. Nota 149. O Espiritismo vem resgatar o verdadeiro sentido do ensino de Jesus, que foi mascarado pelas falsas ideias dogmáticas das seitas fundadas em seu nome. O Deus mostrado por Jesus
é o que deu liberdade para os espíritos alcançarem a felicidade por seus esforços e vontade livre, ou autonomia. Já as crenças equivocadas heterônomas fundam seus dogmas a partir de um falso Deus vingativo, quando castiga, e exclusivista, quando escolhe privilegiados para suas recompensas. Nota do editor. Fim do capítulo 11.